Era 1º de maio de 2026, e um entregador do Uber Eats chamado Marcos já trabalhava com entregas há mais de 4 anos, sem nunca ter vivido nada fora do normal. Mas tudo mudou em uma noite, enquanto dirigia para entregar um pedido e precisou passar por uma estrada cercada por 2 grandes cemitérios. These 2 lanes right here. This is where I was at, man. This one, this whole lane right here are nothing but cemeteries. Foi nesse momento que a câmera do carro registrou algo que Marcos jamais conseguiria esquecer. Cemetery. That's called a cemetery. Sem que ele percebesse, algo parece entrar dentro do carro. E se você olhar com atenção, vai notar que Marcos nem sequer pisca ou reage, completamente sem ideia do que acabou de passar ao lado de seu rosto. O mais estranho é que a janela estava totalmente fechada, então ninguém consegue explicar o que realmente entrou no veículo. Depois de entregar o pedido, Marcos estaciona o carro e faz uma breve pausa ao perceber uma vibração estranha na janela. E é aí que a situação toma um rumo ainda mais assustador. Doing my usual Uber eating, dropping off some food. I swear this, I have all address gotta be set by the cemetery. But I see this again, I'm not gonna accept it. I'll tell you that. Make sure I'm not tripping. No. Make sure I'm not tripping. So, I'm dropping off the DoorDash, the Uber Eats, and I can't even get my daggone company straight. And you're gonna see a vibration. You're gonna see tapping at the window. He's definitely gonna hear it. What the fuck? What the fuck was... Oh, hell no. Hell no. The fuck? I'm not tripping. No, I'm not tripping. Oh, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no. Okay. What the? Why? What the? No, no. Hell, what the fuck was...
shit at me. Oh, shit. Help. No. Help. Oh, no. Nope. No. 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 Enquanto tentava gravar a vibração da janela, a câmera registra um tênis branco se movendo sozinho e, segundos depois, girando na direção dele. Logo em seguida, algo tenta abrir a porta do carro, mas quando Marcos olha, não havia ninguém do lado de fora. Então, o banco do veículo se movimenta sozinho, como se alguma coisa tivesse acabado de entrar ali. Apavorado, Marcos sai do carro, mas rapidamente volta para dentro e vai embora do local. Desde aquela noite, ele se recusa a aceitar entregas perto de cemitérios e, sinceramente, só resta torcer para que nada tenha ido embora com ele até sua casa. Larisa havia acabado de se mudar para um novo apartamento e seu irmão estava ajudando com a mudança. Como a cama ainda não tinha sido levada para o local, ela acabou voltando para casa, enquanto o irmão, cansado demais, decidiu dormir no sofá do apartamento vazio. Enquanto ele dormia tranquilamente, a câmera de segurança registrou algo assustador. Enquanto o irmão dormia, era possível ouvir a porta sendo destrancada e se abrindo completamente sozinha. Quando Larisa assistiu às imagens da câmera, ela imediatamente usou o áudio do sistema para acordar o irmão e avisar sobre o que tinha acabado de acontecer. What door? How's your door even open, Larissa? Seriously, man. How's your door even open? The door was locked. How's it even open? Confuso com a porta aberta, já que tinha certeza de que ela estava trancada, o irmão de Larisa olha ao redor, mas não encontra nada estranho e acaba voltando a dormir. Larisa estava animada com o novo apartamento, mas depois daquele acontecimento passou a ficar apavorada com a ideia de morar ali, acreditando que o local pode ser assombrado. Agora só resta esperar para descobrir se algo ainda mais estranho vai acontecer naquele lugar. Jack costuma colecionar antiguidades e objetos supostamente assombrados, mas recentemente se mudou para outra casa antiga da década de 1920, levando parte desses itens com ele. Pouco tempo após a mudança, acontecimentos estranhos começaram a acontecer, fazendo Jack acreditar que algo o seguiu até a nova casa. Então, certo dia, após ouvir batidas vindas da sala no andar de baixo, ele resolveu verificar e acabou vendo algo assustador. Banging in the living room. There's nobody else in the house. I've just gone upstairs watching TV. Some of my old haunted objects from the old house are in here, but nothing's ever happened. Hello? Hello? Oh! Whoa! Shit. Oh my god. What? What the hell? Whoa. I'm not staying in there. Oh my god. Oh, it's even colder in here. What is that noise? Hello? Oh my god. Well, it looks like my objects are back at it again, doesn't it? What the hell? What the hell? What the hell? I am getting out of here. What the hell?
A televisão começa a desligar sozinha, a porta do armário se abre sem explicação e outras coisas estranhas passam a acontecer pela casa. Jack não sabe qual dos objetos pode estar causando tudo isso e até se pergunta se deveria parar de colecioná-los. Mas depois de tudo o que aconteceu naquela casa, talvez algumas coisas realmente nunca devessem ser levadas para dentro de casa. Uma mãe chamada Larisa estava gravando o filho enquanto ensinava ele a escrever as letras do alfabeto, quando, sem perceber, acabou registrando algo estranho na gravação. Mama, it's okay. Yeah. No, it's not okay. Look, is that S? Look, twisted. Look like a building. Yeah. It looks like a mountain. Yeah. Look like a mountain. It's a triangle, like a car mountain. Like a car mountain. I do that. I did one. Atrás dos dois, uma estranha névoa branca começa a surgir e subir lentamente antes de desaparecer do nada, sem nenhuma explicação aparente. O mais estranho é que a fumaça simplesmente aparece de repente e, se tivesse sido causada pelo ventilador, deveria estar indo na direção deles, mas ela apenas sobe um pouco antes de sumir completamente. Larisa contou que havia ido a um funeral naquela mesma manhã, pouco antes daquilo acontecer. Coincidência ou não, depois de assistir às imagens, muita gente ficou convencida de que algo inexplicável realmente apareceu naquela casa naquele dia. Antes de irmos para o próximo vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like para receber novos conteúdos assustadores toda semana. Você também pode se tornar membro e fazer parte da família Zona do Medo. E agora, vamos para o próximo vídeo. Uma mãe passou a ficar extremamente preocupada com a segurança da filha depois que coisas estranhas começaram a acontecer dentro de casa. Objetos se moviam ou caíam sozinhos, vozes eram ouvidas durante a noite e, segundo ela, quase toda a atividade parecia acontecer perto da garota. A filha dizia sentir alguém tocando sua cabeça e observando ela por trás, quando não havia ninguém por perto. Por causa disso, a mãe decidiu instalar câmeras de segurança pela casa para monitorar a situação. E foi durante a noite no quarto da menina que uma das câmeras registrou algo que deixou as duas completamente apavoradas. Enquanto usava o notebook, o boneco da Hello Kitty que estava ao lado dela começou a se mover sozinho bem na sua frente. Do nada, o brinquedo se mexe para frente e depois volta um pouco para trás. Assustada com o que viu, a garota corre imediatamente para o quarto da mãe para contar o que havia acontecido. Desde então, as atividades estranhas têm ficado cada vez mais frequentes e a mãe está desesperada sem entender por que tudo parece estar conectado à filha. Agora, resta saber até onde essa presença está disposta a ir. Uma mulher chamada Sarah se mudou para uma nova casa com o marido e o filho, mas pouco tempo depois começaram a perceber coisas estranhas acontecendo dentro da residência. So some of you are wanting to know what kind of activity we've kind of experienced since we moved in here. And I can tell you that the activity started pretty much right away. So at first it was just like hearing little noises here and there. That escalated to hearing voices. We both have heard like men and women and children voices. So like the first week that we moved in here, we have this Bible sitting here above our bed and we heard a huge bang and we came in here and it was on the floor. So something had knocked it over. Desde então, Sarah decidiu instalar câmeras de segurança pela casa e certo dia, enquanto estava sozinha apenas com os filhos, algo assustador acabou sendo registrado. Wash my hands. Uma voz masculina pode ser ouvida dizendo para ela lavar as mãos, e segundo Sarah, naquele exato momento ela realmente estava indo até o banheiro para fazer isso. E em outra noite, enquanto colocava o bebê para dormir, algo ainda mais estranho aconteceu.
Assim que colocou o bebê no berço, a bola de exercícios começou a se mover sozinha, mesmo sem ninguém por perto. O mais estranho é que ela ficava indo para frente e para trás repetidamente, em um movimento muito estranho, como se alguém estivesse empurrando a bola. Depois disso, Sarah tentou reproduzir o mesmo movimento, mas a bola quase não se mexia. Então fica a pergunta: isso foi um fantasma real registrado pela câmera? O próximo vídeo foi registrado pela câmera de segurança da varanda de uma casa, depois que o proprietário recebeu um alerta de movimento no local. Ao revisar as imagens da câmera, ele acabou se deparando com algo muito estranho. Primeiro, a porta da varanda se abre sozinha, mesmo normalmente ficando trancada para impedir que o cachorro saia. Pouco depois, a porta se fecha novamente e o balanço da varanda começa a se mover de repente, como se alguém ou alguma coisa tivesse acabado de sentar ali. E aparentemente não havia vento forte o suficiente para causar aquilo. Naquela mesma noite, o dono da casa percebeu que o cachorro estava agindo de forma estranha, encarando fixamente o mesmo lugar por muito tempo. Foi então que ele decidiu pegar o celular para gravar o que estava acontecendo. Well done, bud, huh? What you looking at there, bud? What you looking at there, buddy, huh? Bird. Hey, look at Daddy. What are you doing? Hey, Cheese. Hey, Cheese. Hey, Cheese, buddy. Cheese, 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 cheese. Hey, Cheeseburger. What the fuck? Enquanto o cachorro continuava olhando fixamente para o lado, a cortina atrás dele começa a se mover sozinha de repente. Mas quando a cortina se abre completamente, não havia ninguém ali. Então fica a dúvida: será que o cachorro percebeu a presença daquilo que estava na varanda naquela noite, e essa coisa acabou entrando na casa? Em 27 de abril de 2026, uma mulher chamada Giselle, que mora sozinha em Dallas, acorda no meio da noite com algo absolutamente aterrorizante acontecendo dentro de casa. No sé dónde es. Obviamente no me voy a levantar a ver qué es. Pero tengo miedo. Estoy temblando del miedo. Si pasa... ¡Eh! No mames. No mames. Creo que hay alguien atrás de la puerta. O algo. Tengo miedo. Ao ouvir barulhos e passos vindos do lado de fora do quarto, Giselle percebe algo se movendo por baixo da fresta da porta. O que quer que fosse, parecia muito com um sapato preto, mas é difícil dizer com certeza. Pensando que poderia haver um invasor, ou algo ainda pior, dentro da casa, ela espera o momento em que a figura se afasta da porta e corre desesperadamente até o carro para fugir dali. Talvez era mi imaginación, no miré mal. Pero salí corriendo de ahí porque ya no puedo, ya no sé qué hacer. Son las 4 de la mañana. Pero sé que había algo ahí, sé que miré algo y no estoy loca. No estoy loca. Tengo que entrar a trabajar al rato y no he dormido nada. Estoy nerviosa, estoy
No sé. O mais estranho é que Jessel possui câmeras de segurança espalhadas pela casa, que são ativadas sempre que detectam um movimento. Mas naquela noite nenhuma delas registrou qualquer coisa, mesmo sendo evidente que algo estava se movendo atrás da porta. Assustada com tudo aquilo, ela entrou em contato com um policial conhecido e pediu que ele investigasse mortes ocorridas nos apartamentos do prédio onde mora. Pouco tempo depois, o policial revelou que desde 2022, 3 pessoas morreram naquele apartamento e que desde 2024 também houve 3 tiroteios no local. E desde aquela noite, as câmeras com sensor de movimento começaram a se mexer sozinhas, como se estivessem detectando a presença de algo dentro da casa. Tengo miedo. Mas sempre que Jessel abria as imagens das câmeras para verificar o que estava sendo detectado, não havia absolutamente nada ali, e as coisas estranhas não pararam por aí. Em várias ocasiões, as luzes da casa acendiam sozinhas logo após ela apagá-las, e algumas portas começaram a se abrir sem nenhuma explicação. O som de uma porta se abrindo em outro cômodo ecoa pela casa, e completamente aterrorizada, Jessel se encolhe no sofá, torcendo para que a porta da sala também não se abrisse. E em outra noite, uma de suas câmeras de segurança registrou algo ainda mais perturbador. De repente, um objeto é puxado da mesa sozinho e logo em seguida, um som parecido com a risada de uma mulher pode ser ouvido pela casa. Na noite seguinte, enquanto assistia a algo no notebook durante o jantar, Jessel acabou presenciando mais um acontecimento perturbador. Depois de presenciar tudo isso e descobrir o histórico assustador do lugar, Jessel não tem mais dúvidas de que o apartamento está assombrado. O problema é que ela havia se mudado para lá há apenas 5 meses e, por questões financeiras e pessoais, não consegue sair do local. Mesmo reclamando constantemente das atividades estranhas e pedindo transferência para outro apartamento, todos os pedidos foram negados. Então a pergunta continua sem resposta. O que realmente está vivendo dentro daquela casa com ela? 2 enfermeiras estavam trabalhando em um hospital quando presenciaram algo assustador. Vale destacar que uma das mulheres que gravou o vídeo era técnica cirúrgica do setor infantil do Breckenridge Hospital. Pouco tempo antes, uma garotinha havia passado por uma cirurgia naquela mesma sala de operação, mas infelizmente acabou falecendo durante o procedimento. Desde então, acontecimentos estranhos começaram a ser relatados no hospital e, em um certo dia, as enfermeiras conseguiram registrar um deles em vídeo. I don't see nothing. And it's just all it does is that. Huh? She gonna slam it on you. We looking at a ghost, Miss CC? That's all it does. All by itself.
Maybe you should get pissed off because you ain't paying attention. A porta era hidráulica e extremamente pesada. Para abri-la, era necessário apertar um botão, e ela foi projetada para abrir lentamente e permanecer aberta tempo suficiente para a passagem de macas e da equipe médica sem dificuldades. Mas desde a morte da garotinha, as enfermeiras começaram a notar que a porta parecia abrir e fechar sozinha, chegando até a bater nelas algumas vezes. A manutenção do Breckenridge Hospital foi chamada para verificar o problema, mas não encontrou nenhum defeito no mecanismo da porta. Pouco tempo depois, o hospital acabou sendo fechado, embora o setor de Linda ainda continuasse funcionando ali por cerca de 8 meses. E foi durante uma de suas pausas que ela decidiu explorar o andar inferior do hospital, registrando algo estranho enquanto caminhava pelo local. This was the doctor's lounge. Let me see. Wondering if there's anything on the walls. Nothing. Oh, I just got dizzy, and I don't know why. I hate that feeling. Segundo Linda, o reflexo de alguém usando um jaleco branco pode ser visto no quadro de avisos enquanto ela caminha pelo corredor. Pouco tempo depois, ela também começa a sentir uma forte tontura ao permanecer sozinha naquele andar por muito tempo. Desde a morte da garotinha durante a cirurgia, muitos funcionários acreditam que o Breckenridge Hospital esteja assombrado. Um usuário do YouTube chamado Biscotti321 começou a desconfiar que sua irmã mais nova estava mexendo na comida dele toda vez que saía do quarto. Então ele decidiu deixar uma câmera gravando para pegá-la no flagra. E realmente, a garota aparecia brincando com a comida. Mas o mais estranho é que ela parecia conversar com alguém que simplesmente não estava lá. Bathroom? I go poo-poo. I don't poo-poo. Let's go to dinner. Enquanto brincava com a comida, a garota diz que aquele é o jantar do Billy, aparentemente falando com alguém ou alguma coisa que não pode ser vista no vídeo. E logo depois, os talheres sobre o prato parecem se mover sozinhos diante da câmera. Talvez tudo isso tenha sido apenas uma criança falando com um amigo imaginário, mas depois de assistir às imagens, muita gente acredita que seu amigo imaginário talvez não fosse tão imaginário assim. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.